Boa noite, povo de Deus, graça e paz. Aqui estamos mais uma vez para adorar e louvar o nosso Deus. Hoje, quarta-feira, 1º de abril de 2020. Eu convido a você nesse momento a parar um pouco da própria agitação e as preocupações da vida, para que juntos possamos adorar o nosso Deus, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Convido você, convido quem está junto com você, compartilhe desse momento, vamos fechar os nossos olhos e falar com o Senhor. Deus eterno, nós estamos aqui para te bendizer. E agora, Deus, convidamos o Senhor para ser o centro. A Deus, vem aquietar nossa alma. Vem trazer paz, Senhor, ao nosso espírito. Vem ministrar o nosso coração, a nossa mente. Pai, queremos ouvir Tua voz nesta noite. Por isso, Senhor Deus, prepara o coração e a mente das pessoas que nos ouvem, onde quer que chegue a nossa voz. Onde quer, Senhor Deus, que este culto seja ouvido. Que o Teu louvor, ó Pai, que as orações e que a palavra pregada encontre um coração sedento. Ah, Deus, uma terra, Pai, que anela por chuva. Homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens e idosos. Ah, Deus, pessoas que estão, ó Pai, desejosos por ouvir a Tua voz. Assim sendo, Senhor Deus, prepara os nossos corações, prepara a nossa mente, unge os nossos lábios, Senhor, usa as nossas vidas como instrumentos da Tua salvação, da Tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Recebe, Pai, esta celebração e conduz, ó Deus, a todos nós aqui e assim aos que estão a nos ouvir, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu convido você neste momento a abrir a sua Bíblia e ler o que está justamente no Salmo 139. Salmo de número 139. Pegue a sua Bíblia, se possível, junte-se a nós e vamos ler a palavra do Deus eterno. Salmo 139, diz assim a palavra do Senhor. Ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces. Sabes tudo o que eu faço, e de longe conhece todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, Tu já sabes o que eu vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados. Me proteges com o Teu poder. Eu não consigo entender como Tu me conheces tão bem. O Teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde posso ir a fim de escapar do Teu Espírito? Para onde posso fugir da Tua presença? Se subir ao céu, Tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o Oriente ou for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a Tua mão me guia. Ainda ali Tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite. Mas isso não adianta nada, porque para Ti a escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deves ser temido, porque o que fazes é maravilhoso. Eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe. Tu me fizeste antes de eu ter nascido, tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no Teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Ó Deus, como é difícil entender os Teus pensamentos, e eles são tantos. Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, como eu gostaria que Tu acabasses com os maus. Gostaria que os homens violentos me deixassem em paz. Eles falam mal de Ti. Contra Ti falam coisas ruins. Ó Senhor Deus, como odeio os que Te odeiam.
como desprezo os que são contra ti. Eu os odeio com todas as minhas forças. Eles são meus inimigos. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Palavra do Senhor. Nós vamos neste momento orar ao Senhor, pedindo perdão para com os nossos pecados e depois vamos continuar em adoração. Deus eterno, nós reconhecemos que sem ti nada somos. Nós pedimos perdão para com os nossos pecados. Pedimos que o Senhor seja o centro, que o Senhor, ó Pai, ministre paz ao nosso coração e à nossa mente. Em um tempo de inquietação, de muitas vezes, Pai, impaciência, devido à necessidade do confinamento continuar, e estando em casa e fora de uma rotina, quantas vezes, Senhor Deus, a ansiedade bate à porta. Quantas vezes, Senhor Deus, a pergunta: até quando estarei dentro da minha casa? Até quando tudo isso vai durar? Parece um pesadelo e não acordamos. Enfim, Senhor, nós precisamos da Tua misericórdia, da Tua intervenção. E pedimos perdão pelos nossos pecados, sejam eles por palavras, pensamentos ou atitudes. Olha para nós com Teu olhar de misericórdia. Ah, Deus, perdoa os nossos erros, as nossas faltas. Lança no mar do esquecimento. Ah, Deus, aos pés derrama sobre nós o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. E nos habilita, Senhor, a tocar o Teu coração através da música, através da adoração, através de cada gesto deste culto, em nome de Jesus Cristo. Amém. Certo de que Deus nos ouviu, de que Ele perdoou o nosso pecado, nós vamos adorar o Senhor com um cântico nesse momento. A minha fé é provada, Tu me dás as chances de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Glória a Deus. É em fé que nós marchamos, é pela fé que nós vivemos, nos movemos. Amém, e então podemos agradecer. Agradecer porque a fé nos permite tocar o sobrenatural, tocar o Senhor. Pela fé vemos as promessas de Deus sendo então cumpridas na história. Pela fé nós encontraremos com o Senhor Todo-Poderoso no último dia. Pela fé, nós celebramos a vida, sabendo que o Todo-Poderoso não perdeu o controle. Soberano e poderoso é Deus e continua firme conduzindo a história. E eu convido nesta noite, no culto da palavra, para que você abra sua Bíblia e nós vamos aprender um pouquinho hoje com a experiência de Jó. Deus colocou no meu coração, ministrou o meu coração primeiro e eu quero então dividir com você que nos ouve. Estou aqui mais uma vez com minha família, estamos aqui nesse momento aos pés da cruz, diante do Senhor, e vamos estar compartilhando essa palavra de Deus. E eu convido que você abra então em Jó capítulo 5, versículo 18
e vamos ler a palavra do Senhor. Livro de Jó, capítulo 5, versículo 18, diz a palavra do Senhor assim ao nosso coração: Deus fere, mas Ele mesmo faz o curativo. Ele machuca, mas as suas mãos curam. Palavra do Senhor. E eu quero pensar nesta noite, eu quero dividir com vocês esta noite o seguinte tema: o Deus que faz a ferida é o Deus que cura. Vou repetir. O Deus que faz a ferida é o Deus que cura. E desta feita, sendo assim, eu quero convidar você a aprender um pouco, caminhar um pouquinho sobre a história e aprender um pouco mais quem foi esse homem de Deus chamado Jó. A Bíblia diz que esse homem sofreu bastante. Que Jó, então, no seu sofrimento, ele teve os seus momentos também de questionar o Senhor, mas em todos os momentos de aflição, ele não abandonou Deus, não amaldiçoou Deus. A Bíblia fala de amigos que chegaram perto dele, nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Enfim, a mulher não entendeu o momento, foi difícil e teve uma posição realmente difícil que foi reprovada por Jó. Enfim, nós vamos ver um pouco mais sobre a história desse homem e vamos aprender diante daquilo que nós vivemos hoje, tirar algumas lições que o Senhor então ministrou ao nosso coração. A primeira coisa eu quero destacar aqui, como início dessa ministração, é que quando o mal ou uma desgraça vem sobre nós, quando o mal acontece, quando a desgraça acontece, algo de ruim acontece, então vem vários questionamentos à nossa mente. Nós então perguntamos, por que está acontecendo isso? E aí vem na mente, será que de fato foi o pecado? E aí vem uma outra coisa, o que fiz para isso acontecer? Deve ser pecado, novamente na mesma linha. Há um outro questionamento então, que possivelmente vem à nossa mente. Deus está castigando, disciplina de Deus, como diz a palavra, ou juízo de Deus. Há uma outra coisa, o diabo se levantou contra. Então existe uma provação, uma aflição, são questionamentos diante do sofrimento. E acredito que não há uma experiência melhor. Claro que a Bíblia é muito rica, ela tem muita coisa maravilhosa para a nossa vida e no tempo que Deus determina para nós. Mas eu quero dividir um pouquinho sobre a experiência desse homem que fala sobre sofrimento, que fala sobre perda, que fala do limite da vida, da fronteira, que fala então do momento quando a fé é colocada no seu extremo. E quando a gente fica só muitas vezes, e quando a gente é também pressionado a desistir da nossa fé. Jó chega a um extremo, Jó é colocado em um limite, em uma situação limite. E eu quero convidar você a ver o que a Bíblia diz sobre esse homem, para que a gente dê continuidade. A Bíblia descreve Jó da seguinte maneira: um homem íntegro, logo no capítulo 1, honesto e temente a Deus, e que se desvia do mal. Eu vou repetir, para que você possa registrar. A Bíblia descreve Jó da seguinte forma: um homem íntegro, honesto, temente a Deus e que se desvia do mal. São essas virtudes, são essas características que a Bíblia traz de Jó. Era um homem casado, ele tinha a sua mulher. A Bíblia fala que ele tinha também 10 filhos, sendo então 7 filhos e 3 filhas. Era o homem mais rico do Oriente. Eu quero chamar a atenção, porque aqui se aplica tanto ao miserável, aquele que a sociedade de repente o considera como a escória, o desprezível, enfim. Mas também, aqui também se aplica aos ricos e poderosos. Nós encontramos no texto de Jó, diz o seguinte, a palavra do Senhor: era o homem mais rico de todo o Oriente. A Bíblia diz mais, os filhos de Jó, eles tinham o hábito de fazer festa, banquetes. E a Bíblia diz que eles davam banquetes e se revezavam, ou seja, revezavam uma casa, depois a outra, entre os filhos. E as filhas eram convidadas a tomar parte nesses banquetes.
O que nos chama a atenção aqui, e a Bíblia destaca no meio de toda essa festança, essa celebração familiar, é que Jó, ao final de cada período, de cada banquete, ele costumava então sacrificar ao Senhor, pedindo a Deus perdão pelos pecados, purificação da vida dos seus filhos. Jó era um servo cuidadoso. Ele era um homem que tinha compromisso com Deus. E ele zelava pela sua casa. Isso nós encontramos em Jó, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Há uma outra coisa que nós percebemos, e no primeiro momento até nos assusta, ou pelo menos chama a atenção. Eu quero jogar a luz aqui, chamar a atenção de cada um dos nossos ouvintes. A Bíblia diz que Satanás, eu vou repetir, que Satanás veio à presença do Senhor no dia em que os servidores celestiais se apresentaram. E depois Deus mostra as virtudes do servo Jó. Depois que Deus mostra essas virtudes, Satanás então questiona. O Senhor diz: olha, você viu meu servo Jó? É um homem íntegro, é um homem justo, é um homem temente a Deus, que se desvia do mal. E aí Satanás então questiona: tá, ele é fiel? Se desvia do mal? Claro, tudo o que ele faz dá certo. É um homem próspero. Deixa então mexer nos seus bens, deixa então mexer na sua família, e tu verás que ele vai te negar na tua face. Não terá vergonha de te afrontar. Satanás então questiona a fidelidade de Jó. Isso nós encontramos no versículo 10. Mas versículo 11, 12, o 11, por exemplo, Deus concede autorização a Satanás para peneirar Jó, para colocar Jó à prova. Deus concede, Deus permite aqui que Jó seja provado. E Jó, então, ele é alvo de uma provação. Satanás investe contra a vida de Jó. E ele vai tocar justamente nos seus bens. Ele vai tocar, então, na sua família. Ele vai tocar, então, naquilo que ele tinha como patrimônio. Ele vai tocar naquilo que iria ferir o coração de Jó. E o intento, o objetivo de Satanás era provar, mostrar para Deus que Jó iria negar no momento que Deus deixasse de abençoar com prosperidade, no momento que ele tivesse tristeza, no momento que ele tivesse dificuldade, no momento que ele tivesse perda, no momento que ele tivesse prejuízo, no momento que ele tivesse colocado em provação. Foi isso que Satanás questionou. Mas Deus conhecia e conhece o coração de Jó, como conhece o seu coração e meu coração. Verdade, Deus. Nós vemos um tempo difícil. E nesse tempo difícil, nós somos muitas vezes testados. Nós somos muitas vezes questionados. Mas a fé em Deus, ela não falha. Amém, Jesus. A fé em Deus, ela não vacila, porque Deus não tem sombra de variação. É verdade, Deus. Porque Deus permanece fiel. E aí, a Bíblia chama a atenção que Satanás não desiste. Jó então vence mesmo perdendo os seus filhos, perdendo os seus bens. Ele então reconhece que veio nu ao mundo e nu tornaria. Ele então não amaldiçoa Deus, ele não desiste da fé. Quantas vezes e quantas pessoas desistem de Deus por coisas banais? Quantas vezes desiste, troca Deus por uma balada, troca Deus por uma noitada, troca Deus então por um outro convite, por um banquete, seja qual for o prazer, seja qual for então o desejo. Quantas pessoas trocam Deus por qualquer coisa, outras até se vendem literalmente. Mas aqui, esse servo de Deus chamado Jó, ele é colocado ao limite, e aqui começa um processo, e já vamos mostrar aqui biblicamente uma segunda fase ou uma segunda provação. Mas nessa primeira fase, a primeira provação, Jó não deixou de olhar para Deus. Jó não perdeu a fé, não abriu mão da fé. Jó não negociou a sua esperança. Jó não desistiu de Deus. Jó tinha raízes profundas em Deus. Amém, Jesus. E mesmo com toda a escassez, deserto, vento contrário, com tudo soprando contra ele nesse momento, perda então dos filhos,
perda então assim das filhas, perda dos bens, mas ele permaneceu, ainda com o coração sangrando, porque feriu ele como pai, feriu ele como homem, mas no entanto ele continuou ancorado, firme em Deus. Aqui nós aprendemos, biblicamente, no capítulo 2 diz assim: no dia em que os servidores celestiais vieram à presença do Senhor, veio Satanás também no meio deles. O Senhor disse a Satanás: viste o meu servo Jó? Não há no mundo semelhante a ele. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Satanás então apela nesse momento. Ele diz: tudo bem, já que ele resistiu à prova dos bens, dos filhos, agora eu quero ver quando tocar na saúde, quando tocar no corpo dele, quando a vida dele estiver ameaçada. O homem vende a alma, o homem faz qualquer negócio, ele vai te negar, ele vai te abandonar, porque ele fará qualquer coisa para salvar a sua pele. E aqui nós encontramos em Jó 2:6, o Senhor concede pela segunda vez, aqui é permissão soberana de Deus, Deus permite Satanás então peneirar na vida de Jó. Satanás então toca na vida, mas o Senhor adverte, toca na pele, o Senhor adverte: não toque na vida dele, porque a vida pertence a Deus, e para o Senhor é preciosa a morte do justo. Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque o ímpio está reservado ao fogo eterno. O incrédulo, o adúltero, o prostituto, enfim, todo aquele que rejeita, todo aquele que diz não para o Cristo, o sacrifício na cruz, todo aquele que não aceita Jesus, todo aquele que está longe de Deus, esse Deus não tem prazer. Mas aquele que está perto dele, aquele que ele sabe que já tem um lar reservado no céu, que vai estar com ele eternamente desfrutando de toda a eternidade do melhor de Deus, aí sim Deus tem prazer, aí sim Deus se alegra. Aqui nós aprendemos o seguinte: Jó 2, do 7 ao 10, a Bíblia diz que Satanás saiu da presença do Senhor, e ele sai ali para investir contra a vida de Jó, e tocou na pele, no corpo de Jó, e feriu a Jó, com feridas horríveis, diz a palavra, desde a sola dos pés até o alto da cabeça. A Bíblia registra que a situação era tão terrível, que a mulher de Jó não suportou ver o marido naquele sofrimento. A Bíblia diz que Jó sentou-se num monte de cinza e pegou um caco para coçar as feridas. Era algo terrível. A mulher olha para aquela situação de um homem que até então era próspero, com os filhos à roda da mesa, ou celebrando de casa em casa, revezando entre os irmãos. A esposa então certamente tinha memória de há pouco tempo aquele homem feliz, conduzindo a sua família, e de repente aquele homem não apenas perdeu os bens, não apenas perdeu os filhos e filhas, mas agora ele perde a própria saúde, agora ele perde a própria possibilidade de trabalhar, de tentar continuar ou recomeçar. Enfim, a mulher olha para aquele homem de forma desolada, triste, completamente abatida, já entregue diante de tamanha calamidade, tragédia, tamanha desgraça que se abateu sobre a sua casa, sobre o seu marido. E ela diz: você ainda continua com sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. E Jó repreende a sua mulher e diz: falas bobagem, você não sabe o que está falando. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as coisas ruins, as desgraças? Em tudo isso, Jó não amaldiçoou o Senhor, não negou o Senhor. Em tudo isso, ele não apostatou da fé. A despeito de todo o sofrimento, Jó continuava firme na sua fé. Jó continuava de olho no Todo-Poderoso, naquele que é capaz de mudar a história. Amém, Deus. Naquele que tem a última palavra. Naquele que tem nas mãos a vida e a morte. Jó não se apartou do Senhor. Jó não desistiu da esperança que vive para sempre. A Bíblia chama a atenção que então chegaram perto de Jó 3 amigos. E eu quero chamar a atenção que esses amigos, que amigos, hein? Vamos então ver um pouquinho. Jó recebe a visita de 3 amigos que vieram com o objetivo de consolá-lo. Os 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar.
Segundo a Bíblia, esses 3 amigos eles chegaram, sentaram ao lado de Jó, mas ao chegar e ver tamanho sofrimento, ele se entristece, chora. Ele toma então parte de pano de saco, cinza. Eles também vão ao pó. Eles choram. Eles sentem a dor, o sofrimento de Jó. E eles passam 7 dias ali ao lado de Jó, tentando o consolar. Mas você vai ver que todo o nosso questionamento humano é limitado, a nossa compreensão. E em dado momento esses amigos começam então a falar no lugar de Deus na vida de Jó. Começa então a dizer para Jó que ele estava naquela desgraça, tinha perdido os filhos e filhas, os bens, agora a saúde, porque ele possivelmente estava em pecado. Tinha algum pecado oculto, estava escondendo e Deus estava punindo. E Jó então começa a se angustiar. E ele então começa, naquele momento, se posicionar. O capítulo 3 diz que Jó amaldiçoou o dia que nasceu. O sofrimento era muito grande. Nesse momento nós não sabemos ao certo. A história dirá, se Cristo não voltar antes de terminar essa peste. A história dirá. Se essa peste é fruto, então, de uma mutação de um vírus, de um processo natural que o ser humano não tem controle. Se é resultado de manipulação em um laboratório, seja na própria China ou em algum outro lugar. A história dará conta se vivermos um pouco mais. Mas de uma forma ou de outra, assim como na história de Jó, se busca então a origem e a culpa por tamanha desgraça, a responsabilidade pela desgraça que acontece. E aqui nós vamos ver o seguinte, a Bíblia diz que Jó declara a sua inocência, então no capítulo 9, de 14 a 24. Jó então contesta a posição dos amigos que tentam enquadrar Jó, dizendo, olha, Deus está punindo. Primeiro começa a dizer, Deus corrige o filho a quem ama, e em dado momento eles vão apelar para um outro argumento e dizer que Jó estava sendo punido como um ímpio, porque ele teria cometido alguma coisa que provocou a ira de Deus. Jó então pede uma audiência com Deus. Jó então quer falar diretamente com o Senhor. Capítulo 13, de 1 a 5. Jó agora sente a necessidade de estar frente a frente com o Todo-Poderoso, porque ele estava sentindo a mão de Deus pesar sobre a vida dele. Jó reconhece que foi justo, caridoso e fiel, no capítulo 31 de Jó. Deus, o Senhor, responde a Jó no capítulo 38, quando Jó estava a questionar o porquê daquele sofrimento, porque ele era justo, foi caridoso, foi fiel ao Senhor. No capítulo 38, Deus começa a responder a Jó, dizendo, Jó, onde estava você quando eu criei, então, os mares, o firmamento dos céus? O Senhor começa a perguntar a Jó onde estava ele quando ele fez todas as coisas. E aí Deus começa a fazer uma série de questionamentos a Jó, e biblicamente fica claro, lá na frente vamos encontrar a resposta. Jó não tem resposta para Deus. Porque quem é então a obra para questionar o seu Criador? Quem é então o vaso para questionar o oleiro? Quem são os mortais para questionar o Eterno, o Todo-Poderoso? Quando Deus começa a perguntar, o homem silencia, porque a resposta mais importante não é a que nós fazemos para Deus, mas é a que Deus faz para nós. Amém, Jesus. Porque, como diz o apóstolo Paulo, quem conheceu a mente de Deus? Quem foi o conselheiro de Deus? A verdade é que não há quem possa penetrar a mente de Deus. A palavra de Deus está se cumprindo, seja o homem manipulando pelo seu egoísmo, pela sua ambição, pela sua avareza, pelo desejo das nações de alguma forma de se manter no poder e então subjugar outras, pela maldade do próprio ser humano, seja em que área for, Deus não perde o controle. A soberania de Deus conduz a história. E então passamos a experimentar a desgraça que é consequência de uma forma ou de outra do próprio pecado humano. E aqui nós olhamos para a palavra do Senhor. No capítulo 40, Jó reconhece sua limitação e que falhou. Há muitas vezes falar coisas que não deveria falar para Deus. Quantas vezes nos momentos de tristeza, de sofrimento, nós murmuramos e chegamos até a duvidar do Senhor, a questionar o Senhor. Jó não abandonou a fé, mas no momento de angústia ele amaldiçoou o dia que nasceu. Ele pediu audiência com Deus, ele reivindicou então sua inocência, ele então questionou aquilo que estava acontecendo, como Deus então permitira que aquilo viesse sobre ele.
até que Deus, o soberano, todo-poderoso, se pronunciou. E então Jó se calou. O capítulo 40 fala que Jó reconhece, 40 de 1 a 5, que é falho. Jó reconhece então que falou demais. Ele reconhece então o seu erro e se arrepende. No capítulo 42, Jó reconhece que para o Senhor nada é impossível e que nenhum dos seus planos podem ser impedidos, podem ser frustrados. Jó confessa que antes ele conhecia Deus de histórias, de ouvir falar, do que as pessoas falaram para ele. Mas a partir daquela experiência terrível e ao mesmo tempo maravilhosa, Jó diz: agora os meus olhos te veem, e eu te vejo com os meus próprios olhos. Ou seja, a compreensão que eu tenho de ti, agora não é apenas de história ou de experiência dos outros, mas agora é a experiência que eu tenho contigo, a partir da paciência, da perseverança que tive na tribulação. Eu experimentei, e agora tenho viva esperança porque eu te vejo com os meus olhos. Jó se arrepende dos seus pecados no capítulo 42, porque no momento de sofrimento ele não suportou também a desgraça e pressão sofrida pelos amigos, pela própria esposa e pelo próprio sofrimento em si. E já estava a lamentar, a questionar muita coisa. Ele se arrepende e reconhece que Deus é muito maior. Amém, Jesus, é verdade. Deus fica irado com os 3 amigos de Jó. No capítulo 42, de 7 a 9, fala e nos leva também a uma advertência. Existem muitas pessoas falando no nome de Deus, que Deus mandou dizer muita coisa. Cuidado, porque se você disser algo que Deus não mandou dizer, como aqui os 3 amigos de Jó, Deus vai cobrar duramente de ti. Aqui os amigos de Jó, que inicialmente se expressa dizendo que vieram para trazer consolação, na verdade não passaram de 3 acusadores. E muitas vezes juízes, porque usavam o nome de Deus para condenar precipitadamente a Jó por causa do seu sofrimento. Na verdade, Deus tinha permitido. Nós estamos debaixo da soberania de Deus. Até o próprio Satanás está debaixo do poder de Deus, porque não há competição entre o bem e o mal, porque Deus, ele já venceu a Satanás e ele está condenado. A luta, na verdade, é para nós humanos, que somos falíveis, que somos contraditórios, que temos dificuldade de uma constante. Mas Deus não. Em Deus não há sombra de variação, repito. Deus, ele permanece o mesmo. Ele é luz e em Deus não há treva. Amém, Jesus, é verdade. A Bíblia diz, nos versículos 10 a 16 de Jó 42, que Deus restituiu a família de Jó. Aleluia. Deus restaurou a família de Jó. Amém, Jesus. Aqui é um segundo estágio, é um segundo momento. Enquanto Jó orava, Deus ouviu o clamor e mudou a história de Jó. Amém, Jesus. A Bíblia diz que Deus restituiu filhos a Jó. Eu quero dizer para a igreja do Senhor, a igreja do Senhor foi comprada com alto preço. E não há nada capaz de arrebatá-la das mãos do noivo Jesus Cristo. Por isso permaneça na posição e só glorifica o Senhor. Persevera na tribulação. Traz experiência na tribulação. E na tribulação, além da experiência, a esperança você terá. Você experimentará a esperança, esse renovo que vem do Senhor, que não falha nunca. Jó, porque ele teve paciência na tribulação. Ele teve experiência com Deus. E com a experiência com Deus, ele teve então esperança. E com a esperança, ele experimentou e conquistou a restituição de Deus na vida dele. A Bíblia fala que o Senhor deu a ele muitas vezes, paz. A Bíblia deixa claro que esse homem foi restituído pelo Senhor. Portanto, tudo que